pessoal, tudo bem? Então agora na nossa matéria de Processo Penal 2, nós vamos estudar uma unidade diferente, que é a unidade 3, que nós vamos estudar os ritos processuais. Mas antes da gente falar de rito processual, é necessário que a gente volte a algumas questões. Quais questões que a gente tem que relembrar? A questão sobre a ação, a jurisdição, o processo. A ideia de ação, ela é uma ideia muito antiga. Então, quando vocês vão lá na matéria que vocês estudam de TGP, que a base de sustentação da ideia da teoria geral do processo se funda na ideia de ação, jurisdição e processo, a gente percebe que a ação é um direito potestativo. Esse direito potestativo serve para o quê? Convocar a jurisdição. A jurisdição é aquele conjunto de atos que vão dizer o direito. A jurisdição, como a capacidade que o Estado tem de dizer o direito, de aplicar o direito dentro de um caso concreto, ele se funda na ideia do processo, porque é no processo, o processo é o instrumento pelo qual você vai exercer o seu direito potestativo. E dentro do processo você tem um conjunto de procedimentos. Quando a gente fala sobre a questão relacionada ao conceito de processo, e a gente fala que o processo é um conjunto de atos concatenados, esses atos são os procedimentos. E dentro desses procedimentos é possível que você tenha formas especiais de trabalhar esses procedimentos, formas especiais que se derivam da natureza do crime ou então em relação ao sujeito que está cometendo aquele crime, razão pela qual nós vamos ter os ritos. Então, dentro de toda essa introdução nossa, o que a gente tem que entender é que processo é diferente de procedimento, que é diferente de rito. Isso é muito importante, porque a nossa matéria é sobre ritos processuais. Mas, antes de a gente entrar propriamente dito nas ideias dos ritos e quais são esses ritos que são trabalhados no nosso Código de Processo Penal, a gente precisa se atentar para duas questões. O processo penal, ele tem duas espécies. Quais são elas? Primeiro, o processo de conhecimento e depois o processo de execução. Eu vou falar um pouco do processo de execução primeiro, porque o nosso objeto é o processo de conhecimento. O processo de execução, ele se funda, A ideia dele é que já exista uma sentença penal transitada em julgado. Essa sentença pode ser de cunho condenatório ou então de absolução imprópria. Por quê? Porque é na execução que você vai aplicar a pena ou a medida de segurança. Por isso é que eu falo sobre a questão relacionada à absolução imprópria. Agora, entendam que essa questão ela vai ser balizada dentro da própria legislação específica. Óbvio que existem normativos sobre questões de execução de pena, essas penas, como elas serão aplicadas dentro do Código Penal, mas há também as formas como eu executo essa pena estão dentro da Lei de Execução Penal. Então não é o nosso objeto. O nosso objeto é o processo de conhecimento. O processo de conhecimento se funda numa acusação. Essa acusação, essa pretensão acusatória, ela deve ser deduzida em juízo. A peça que eu vou utilizar é então a denúncia ou a queixa. Então, a queixa para os casos de ação penal privada e a denúncia para os casos de ação penal pública. Seja ela de qual espécie que for, incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição. Mas, já que eu tenho uma pretensão deduzida em juízo e essa pretensão ela vai ser traduzida e ela vai trazer ao bojo do processo a jurisdição, com, claro, as suas especificidades e principalmente com as questões relacionadas à defesa e a toda a aplicação dos princípios que nós já estudamos tanto, quais sejam eles: o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, Mas
Mas o que acontece? Quando eu abro o 394, já que eu tenho um processo de conhecimento que se inicia com a denúncia ou a queixa e vai desaguar lá na sentença, tá? É necessário entender que o processo penal, ao estabelecer os ritos, ele vai dizer que é necessário que esses ritos eles se atentem à natureza do crime e ou à condição do sujeito que está cometendo, tá? E aí vamos falar sobre isso. Quando você abre o 394 ele traz uma expressão equivocada, porque ele vai falar que o procedimento penal poderá ser, tá, comum ou especial. Cuidado, porque quando o nosso legislador fala isso, ele não está querendo dizer procedimento, ele não está querendo dizer o ato, ele está querendo dizer o rito, ou seja, a forma como eu vou realizar todos os atos processuais. Então vamos lá. Primeira coisa é que eu tenho que o 394 vai falar de procedimento, mas a gente vai entender que é rito. Então, o rito processual vai se dividir em rito comum e rito especial, tá? O rito comum, ele vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, sumário ou sumaríssimo. Quando eu tenho um rito ordinário comum, quando eu tenho uma pena que é igual ou superior a 4 anos. Tá? Quando eu tenho um rito que é sumário, quando eu tenho uma pena que é maior que 2 anos, mas que não passe de 4, porque passando de 4 eu vou então ensejar um procedimento que é ordinário. E por fim, eu tenho o que eu chamo de procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele, em que pese estar no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 3º, ele tem uma lei própria para isso. Nos procedimentos sumaríssimos é que eu vou trabalhar os chamados crimes de menor potencial ofensivo, e que são assim considerados os crimes que têm pena igual ou menor que 2 anos. Tá? Eles têm uma lei própria. Qual que é a lei deles? A Lei 9.099 de 95, onde, nos seus artigos 77 até 83, bem como alguns outros artigos que estão espalhados na legislação, como eu acabei de dizer, que é o 74, o 76 e o 89. Depois, nós vamos ter aquilo que eu chamo de rito especial. O rito especial, ele é assim considerado justamente por causa daquilo que eu já estou insistindo tanto em dizer para vocês. Seja pela natureza do crime, seja pela qualidade do sujeito que está praticando. Então, o primeiro rito especial que eu vou trabalhar é o rito especial para crimes funcionais, ou seja, aqueles crimes que são cometidos por funcionário público. Funcionário público, mais uma vez, a gente sempre recorda na aula, é aquele sujeito que se encaixa na definição do 327 do Código Penal. Este crime funcional está disciplinado entre os artigos 513 e 518. Quando a gente estuda na prática penal, a gente vai ver que a defesa, a primeira defesa, que no rito ordinário a gente chama de resposta escrita à acusação, aqui nos crimes funcionais eu chamo de defesa preliminar. Tá? Os crimes de competência do tribunal do júri são assim considerados por causa da natureza da infração. Porque a Constituição de 1988 disse que vai ser submetido ao tribunal do júri os chamados crimes dolosos contra a vida. Quais são eles? Aqueles que estão entre o 121 até o 128 do Código Penal, que são o homicídio, o induzimento, a instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Esses crimes eles são julgados pelo tribunal do júri, seja na forma consumada, seja na forma tentada. Observe que dos procedimentos especiais ele é o que conta com o maior número de artigos. Ele vai do artigo 406 até o artigo 497. Por quê? Porque o procedimento do júri é um procedimento muito detalhado, porque tem muitas especificidades que a gente vai trabalhar mais na frente. Depois disso, eu tenho os crimes contra a propriedade imaterial. Esses crimes, eles estão disciplinados entre o artigo 524 até o 531 do Código de Processo Penal, mas ele tem uma lei especial para ele, que é qual? Que é a Lei 9279 de 96. Coloquei aí para vocês no material de aula também alguns outros, como é o caso do tráfico de drogas.
os crimes que estão dentro da lei de drogas, o tráfico, a associação, até mesmo o artigo 28 que eu uso, eles obedecem um procedimento que é um pouco diferente e que estão previstos na própria lei dele, que é a 11.343 de 2006. Inclusive, no artigo 55 desta lei de drogas, é que trazemos a nossa resposta escrita, que no caso da lei de drogas vem a ser chamada de defesa prévia. Tá? O que a gente entende do rito ordinário? O primeiro rito que a gente tem que estudar é o rito ordinário. O rito ordinário ele é considerado um rito que é subsidiário. O que isso quer dizer com isso? Que eu só vou ter e eu só vou aplicar o rito ordinário quando eu observar se não é um caso de um rito especial. Então, se eu tenho um crime que tem uma pena em abstrato que tem mais de 4 anos, igual ou maior que 4 anos, eu primeiro preciso observar se ele não se encaixa num delito funcional, ou se não é um caso que está na lei de drogas, ou se não é um caso de lavagem de capitais. Se por um acaso não for, aí sim é que eu aplico o ordinário. Por quê? Porque o rito ordinário, ele é geral, né? Então, primeiro eu começo pelo especial para depois chegar até o geral. E não podemos esquecer, para finalizar, das regras de conexão e continência que vocês estudaram no semestre passado. Significa dizer que, quando eu tenho um rito, eu tenho um crime que é julgado por um rito especial, seja qual ele for, e junto com ele eu tenho um crime de rito comum, é necessário que este crime ele seja atraído para a competência do crime especial. Exemplo, se eu tenho um crime de homicídio e nesse crime de homicídio, junto com este crime, existe um crime conexo a ele de roubo, de furto, enfim, este crime ele é atraído para a competência do tribunal do júri, mesmo sendo ele um rito de procedimento comum. Por quê? Porque o especial vai atrair o rito geral. Como é que se procede o rito especial, o rito ordinário comum, tá? Para crimes com pena igual ou superior a 4 anos? Primeiro, nós temos a denúncia, tá? Se não é o caso de rejeição da denúncia, o juiz manda citar o acusado para que o acusado, então, apresente sua resposta. O acusado apresentando a resposta no prazo legal de 10 dias, o juiz, após esta apresentação, ele vai analisar se é ou não é causa de absolução sumária de acordo com 397, não sendo, ele então deixa o processo continuar, abrindo a possibilidade para a marcação da audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas todas as partes, inicialmente a vítima, depois quem tiver, se houver peritos ou não, depois as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório. E posteriormente, a depender da situação, o juiz vai abrir o prazo para a apresentação oral de alegações finais. Não sendo o caso, o juiz ele pede, então, para que essas alegações sejam feitas formalmente, reduzidas a termo. Aí isso a gente chama o nome de memoriais. Vai ser iniciado pela acusação, então o Ministério Público apresenta seus memoriais, a defesa vai apresentar seus memoriais e depois disso é que o processo então vai para o juiz concluso. Nesse momento é que o juiz vai sentenciar. Então, se não há nenhum problema, é assim que funciona o procedimento que a gente chama de ordinário. Todas essas questões relacionadas à rejeição de denúncia ou casos ou não de absolvição sumária, e bem como a questão relacionada às audiências serão debatidas na próxima aula.